Bem-vindos ao quinto dia da Semana HIT. O meu nome é Camila, eu sou professora da pediatria da Medcoff, sou formada pela Universidade Federal de Alfenas, fiz a minha residência de pediatria na Unicamp e atualmente também sou residente da cardiologia pediátrica no Instituto Dante Pazanese de Cardiologia. A nossa aula HIT vai ser sobre TCE e convulsões na emergência. Bem-vindos e aproveitem! Oi, meu nome é Camila, eu sou pediatra pela Unicamp, professora da Medcoff, e hoje eu estou aqui para revisar com você alguns temas do nosso HIT. Então vamos falar de convulsões, de TCE e também um pouquinho de maus tratos. Bom, uma questão da Santa Casa de 2023, a gente tem um menino de 3 anos que deu entrada no pronto-socorro infantil com quadro de crise convulsiva tônico-clônica generalizada. A mãe relatou que o paciente é epilético e faz uso de ácido valproico. O paciente foi levado para a sala de emergência, onde foi ofertado oxigênio e máscara não reinalante e conseguido um acesso venoso periférico rapidamente, ficando o paciente monitorizado. Entre as alternativas abaixo, assinale aquela que apresenta a melhor opção de droga de primeira escolha para o paciente do caso clínico em apreço e a melhor via de administração. Então, a gente tem aqui um menino de 3 anos, está convulsionando no pronto-socorro, tem acesso venoso periférico e é perguntado qual medicação e qual via de administração a gente vai realizar. Então, alternativa A, o ácido valproico por via oral, o diazepam endovenoso, fenobarbital endovenoso, tiopental endovenoso ou o midazolam por via oral. Então, vamos lá. Unicamp 2022, mais um exemplo. A gente tem uma menina de 5 anos, está no pronto-socorro em crise convulsiva, também tônico-clônico generalizada, que já tem uma duração de 10 minutos, segundo os pais. Ela tem antecedente de epilepsia, fazia uso de ácido valproico, na sala de emergência, catéter de O2, não conseguiu acesso venoso e a pergunta também é a melhor alternativa para a medicação inicial. Então, nessa situação, a gente já não tem um acesso endovenoso disponível, né? Então, alternativa A, fenitoína via retal, B, o fenobarbital intranasal, C, o midazolam intramuscular e D, o diazepam via oral. Então, vamos lá. Crise convulsiva na sua prova, pessoal. Qual que vai ser o tratamento? Então, a gente vai levar o paciente para a sala de emergência, vamos fazer o ABC do trauma, tá? Garantir via aérea, avaliar pulsos, perfusões, garantir um acesso venoso periférico, tá? Monitorizar essa criança e obter um valor de glicemia capilar. Por quê? É uma causa de crise convulsiva, né? A hipoglicemia que é facilmente corrigível. Tá? Então, a gente vai aferir a glicemia, estando com hipoglicemia, a gente vai corrigir com a glicose 10% de 2 a 4 ml por quilo, tá certo? Bom, a primeira medicação que a gente vai utilizar é uma medicação da classe dos benzodiazepínicos, tá? Então, a gente pode utilizar tanto o midazolam quanto o diazepam, são os mais disponíveis, né? Lembrando que o midazolam a gente pode fazer intramuscular, EV, retal, bucal e nasal, mas que o diazepam, ele só pode ser feito EV e retal, tá? Então, diazepam intramuscular não é uma opção, ok? A criança continua convulsionando ou ela volta a convulsionar, você pode fazer uma segunda dose de benzodiazepínico, ok? Em seguida, a próxima medicação, se não resolver o quadro, é a fenitoína, 15 a 20 mg por quilo EV. Não resolveu, o fenobarbital, 20 mg por quilo EV. Tá certo? Não resolveu, pessoal, a criança precisa ir para a UTI para sedação contínua, tá? Que pode ser feita com tiopental, propofol ou midazolam, tá? Com eletroencefalograma contínuo para monitorizar essa resposta, ok? E aí a gente tem que lembrar de algumas definições para a nossa prova. Então, a gente chama de estado de mal refratário quando a gente já utilizou mais do que 2 medicações antiepiléticas e o paciente não resolveu o quadro de convulsão, ok? Ou estado de mal super refratário, quando a gente já tem 24 horas dessa terapia anestésica, né, em UTI, e o paciente continua convulsionando ou essas convulsões, né, são intermitentes, né, tem repetição desse quadro, ok? Bom, então essa primeira questão da Santa Casa de 2023, crise convulsiva com acesso venoso periférico. Qual é a droga de primeira escolha? A gente vai utilizar um benzodiazepínico,
tá? E aqui a gente tem diazepam ou midazolam, mas nós vamos preferir a via endovenosa, tá? O ácido valproico, apesar de ser a medicação que está em uso, não vai ser a nossa escolha nesse contexto de emergência, tá? O fenobarbital, como a gente viu, não é a primeira medicação que a gente utiliza, muito menos o tiopental, né? E o midazolam, pessoal, pode ser feito, mas não por via oral. Paciente em crise convulsiva, a gente não vai ofertar nada por via oral pelo risco de broncoaspiração, tá certo? Então, a única alternativa correta é a B. Em seguida, a questão de 2022 da Unicamp, agora a gente não tem acesso, tá? De cara, a gente já elimina a alternativa D, por ser via oral, tá? A alternativa A está incorreta, fenitoína não é a primeira escolha. A mesma coisa a alternativa B, o fenobarbital, e vai sobrar pra gente aí o midazolam por via intramuscular, ok? USP 2021, agora a gente tem um recém-nascido, tá? 8º dia de vida, que tá na unidade de cuidados intermediários e apresenta um quadro súbito de movimentos ritmados de mãos e pés, com hipertonia, cianose e eversão do olhar. E além disso, cialorreia. Então, uma crise convulsiva, né? A equipe responsável pelo cuidado instalou a monitorização, oferta de oxigênio, tudo correto, e aferiu a glicemia capilar, que está num valor adequado, 72 miligramas por decilitro. Com a manutenção do quadro apresentado, qual vai ser a medicação que a gente vai prescrever de imediato? Soro glicosado, fenobarbital, repor gluconato de cálcio ou fazer midazolam ou diazepam em bolos. Aqui, pessoal, é o detalhe, a exceção, tá? Crise convulsiva no período neonatal, a gente inicia com fenobarbital, tá? Por quê? O fenobarbital ela é uma medicação mais antiga, que a gente tem mais estudos nessa população de recém-nascidos, e além disso, os benzodiazepínicos, eles vão causar nesses bebês uma depressão respiratória, você vai precisar entubar esse bebê, tá? Por isso é evitado, ok? Então, além do ABC, a monitorização e a glicemia, a primeira medicação é o fenobarbital. A segunda é a fenitoína e a gente deixa os benzodiazepínicos como a terceira medicação, ok? E, por fim, a sedação contínua. Bom, então aqui, recém-nascido com crise convulsiva, não está hipoglicêmico, a primeira medicação que a gente vai fazer é o fenobarbital em dose de ataque, tá? Alternativa A, soro glicosado, somente se tivesse em vigência de hipoglicemia, ok? O gluconato de cálcio, a gente não faz essa reposição empírica com esse objetivo de tirar da crise convulsiva, e midazolam, diazepam, como a gente viu, são benzodiazepínicos, não são escolha no período neonatal, tá? Nas outras faixas etárias serão a primeira medicação que a gente vai fazer. Bom, agora SUS São Paulo 2023, uma criança de 2 anos, sexo masculino, que está na sala de emergência, foi trazido pelo SAMU e a mãe refere a 1 hora convulsão em vigência de febre, tá? É um quadro que tem essas características de convulsão tônico-clônica generalizada, duração de 5 minutos, resolveu espontaneamente. O paciente ficou sonolento depois do quadro, mas quando ele chegou no hospital já estava tudo bem, estava ativo e reativo, tá? No exame físico, bom estado geral, foi constatada a febre, né? Não tinha alterações neurológicas, mas tinha coriza hialina e congestão nasal, tá? A pergunta é, qual a conduta a ser tomada nesse caso? Tomografia de crânio, alta com sintomáticos e orientações de sinais de alarme. Na C, hemograma, hemocultura e PCR. D, internar o paciente e solicitar a avaliação da neuropediatria. E alternativa D, coleta obrigatória de líquor, né? Pensando aí num quadro de meningite. Bom, pessoal, essa é uma questão da forma mais comum, a causa mais comum de crise epilética na infância, que é a crise febril. Tá? Como você vai identificar na sua questão que se trata de crise febril? Primeiro ponto, faixa etária. Então, uma criança entre 6 meses e 5 anos, tá? Então, crianças pequenas, tá? Que tem crise convulsiva em vigência de febre, então uma temperatura maior ou igual a 38, tá? Mas, pessoal, pode ser em vigência da febre, mas pode ser 24 horas antes ou 24 horas depois da febre, tá? Então, atenção a esse detalhe. Além disso, a criança não pode ter história de uma crise afebril prévia. Por quê? Se essa criança já convulsionou anteriormente sem febre,
a chance maior é que essa criança tenha uma síndrome epilética, uma epilepsia, e a febre só foi um gatilho, tá certo? Então, tem que ser uma criança que nunca convulsionou fora de febre. Ok? E um ponto muito importante, para a gente atribuir a febre, a gente tem que excluir infecção ou inflamação do sistema nervoso central e distúrbios metabólicos. O principal exemplo é a hipoglicemia, ok? O diagnóstico, pessoal, é clínico, então você vai identificar esses pontos no seu enunciado, tá? A gente vai classificar a crise convulsiva febril como simples, né, ou típica, né, sinônimos, ou complexa ou atípica, tá? Para ser simples, tem que ter todos esses pontos do quadro verde. Então, ela tem que ser generalizada, tônico-clônica, tá? Durar menos do que 15 minutos, não se repetir, o paciente não tem repetição do quadro dentro de 24 horas e ele se recupera espontaneamente de forma completa, tá? Não fica nenhum déficit neurológico, alteração do nível de consciência, ok? Qualquer coisa diferente disso, a gente vai chamar crise de complexa, tá? Que é a minoria dos casos. 70 a 75% serão crises simples, tá? Bom, então se a crise for focal ou prolongada, durar mais do que 15 minutos, recorrer em 24 horas, o paciente tiver um pós-ictal com algum tipo de déficit ou sonolência, a gente vai chamar essa crise de complexa. Tá? O fato é que a grande maioria das questões vai te cobrar a crise do tipo simples e o que ele quer saber de você? Que o diagnóstico é clínico e que a crise simples não precisa de nenhuma investigação específica, tá? Bom, então voltando a essa questão aí de 2023. 2 anos, uma convulsão em vigência de febre. O que a gente tem que pensar? Tem faixa etária típica? Tem. 2 anos, está entre 6 meses e 5 anos, tá? Fala que a criança já teve alguma crise convulsiva fora de febre? Não. Então a gente subentende que é uma criança saudável, ok? Ela tem uma convulsão relacionada à febre, tá? E essa criança não tem sinais ou sintomas de infecção ou de inflamação do sistema nervoso central, ok? Então, é uma crise convulsiva febril. E aí a gente precisa classificar se ela é simples ou é complexa. Nesse caso, ela é do tipo tônico-clônica, ela durou 5 minutos e a criança se recuperou espontaneamente e completamente. Então, a gente tem uma crise convulsiva febril do tipo simples. Crise simples, a gente não precisa fazer nenhuma investigação específica para convulsão. Então, não precisa de tomografia, não precisa de avaliação da neuro, não é obrigatório líquor nesta faixa etária, dessa questão, ok? Então, a nossa conduta vai ser dar alta, tá? Com tratamento sintomático e orientar sinais de alarme para esses pais trazerem novamente a criança para o serviço, tá certo? O que a gente vai orientar esses pais? Então, a gente vai orientar esses pais que essa criança tem uma chance de recorrer, de convulsionar novamente, que é em torno de 30 a 35%, tá? Geralmente essa recorrência, ela ocorre dentro de 6 meses a 1 ano depois desse primeiro episódio, tá? E a gente tem alguns fatores de risco conhecidos para essa criança ter um risco maior ainda do que esses 35% de recorrer. Tá? Então, crianças pequenas com menos de 1 ano, que têm história familiar de primeiro grau, ou seja, pais ou irmãos que tiveram convulsão febril, tá? Aquelas crianças que têm um tempo curto entre o início da febre e a crise. Então, alguns minutos ou algumas horas de febre já desencadearam a crise, ok? E crianças que convulsionam em temperaturas mais baixas. Bom, agora uma questão aqui de 2023, tá? Do sírio-libanês, a gente tem um lactente de 10 meses, que é previamente ígido, que está no pronto-socorro por crise convulsiva, tá? Com perda de consciência, ou seja, generalizada, que durou 20 minutos, tá? A mãe informa que o filho está com coriza e tosse há 1 semana e há 2 dias ele teve uma febre não aferida, inapetência e um episódio de vômito.
Quando ele chegou no pronto-socorro, ele estava febril, então 38,2, uma frequência cardíaca de 125, respiratória de 40, corado, hidratado, anictérico e acianótico, estava choroso e irritado, fontanela plana, tá? Horoscopia e otoscopia. Horoscopia normal e otoscopia tem uma opacidade à direita e uma secreção nasal mucoide esbranquiçada. A ausculta cardiopulmonar nenhum achado e o abdômen também tudo bem, ok? Não tinha rigidez de nuca. Então a pergunta é, entre as condutas abaixo, qual que é a melhor para esse paciente? Alta, com sintomáticos e orientação, amoxicilina via oral, coleta de líquor, avaliação do neuropediatra ou uma tomografia de crânio. Então aqui, pessoal, a gente já tem uma criança menor, que tem 10 meses, ele tem uma crise convulsiva que é do tipo complexa, ó, duração de 20 minutos, então mais do que 15 é complexa. Tá? E ele tem outros sinais e sintomas. Apresentou vômito, tá? Tem uma opacidade à direita da membrana timpânica à direita, tá? Então, quando é que a gente vai solicitar exames complementares para essas crianças em crise febril? Bom, a punção lombar, pessoal, avaliar se essa crise convulsiva é decorrente ou não de uma meningite ou alguma outra inflamação do sistema nervoso central, a gente vai solicitar primeiro, claro, para pacientes que têm quadro clínico de meningite, então estado geral comprometido, sinais meníngeos e também uma crise que ocorre depois de dias de uma doença febril, tá? Então você tem que pensar, por que ele não convulsionou no início do quadro? Por que demorou dias de febre para depois convulsionar? Será que é uma meningite? Então é nesse sentido, tá? Bom, mas, pessoal, os lactentes, tá? Principalmente aí menores que 18 meses, menores do que 12 meses, eles não vão ter sinais meníngeos, rigidez de nuca, tá? Então, nesses casos, a gente vai fazer nos pacientes entre 6 e 12 meses que não foram imunizados contra o HIV, o Hemófilos influenza do tipo B e o pneumococo, tá? Lembrando que essas vacinas são feitas com 2, 4 e 12 meses, ok? E a gente também vai fazer uma punção lombar se o paciente teve um uso recente de antibiótico que possa estar mascarando essa meningite, ok? Então, é assim que a gente vai raciocinar nas nossas questões, tá? E neuroimagem, pessoal, tomografia ou mesmo ressonância, para fazer diagnóstico diferencial, tá? Se tem algum sinal e sintoma que te direcione para, por exemplo, uma hipertensão intracraniana, então paciente que tem vômitos, rebaixamento do nível de consciência, tríade de Cushing, né? Então, hipertensão, bradicardia, bradipneia, e aqueles pacientes que você suspeita que possa ter sido essa convulsão em decorrência de um TCE, um traumatismo crânioencefálico, ou uma outra malformação intracraniana, ok? Outros exames, por exemplo, laboratoriais, a depender da causa da febre, então direcionado para descobrir a causa da febre e não necessariamente, né, como uma investigação específica da convulsão. Bom, então nessa questão, pessoal, a gente tem um lactente de 10 meses que tem uma crise complexa, tá? Com 10 meses, não tem essas vacinas em dia, né? Como a gente comentou, e além disso, ele tem vômito e tem uma opacidade na membrana timpânica direita, tá? Que pode vir a evoluir como uma meningite. Então, é por esse motivo que a gente vai solicitar a coleta de líquor, tá? Nesse caso, alta com sintomáticos e orientações, não. Pela faixa etária, por ser uma crise complexa, tá? Amoxicilina via oral. Primeiro a gente precisa definir qual é, né, o sítio de infecção, tá? Então, primeiro a gente precisa fazer o líquor, ok? A avaliação do neuropediatra não cabe por hora e a tomografia, como a gente viu, não tem nenhuma indicação, tá? Suspeita de TCE, anormalidades focais para a gente pensar na tomografia. Santa Casa 2022, paciente de 9 meses, é previamente rígido, tem tosse, coriza e diminuição da ingesta alimentar há 3 dias. Foi levado na emergência com episódio de crise convulsiva, tônico-clônica generalizada a 15 minutos. Durou 5 minutos e teve resolução espontânea. No exame ele está sonolento, mas responde a estímulo verbal,
tem febre de 38, uma frequência cardíaca de 110, respiratória de 36 e saturando 96% em ar ambiente, sem outras alterações. Com base nesse quadro, nesse caso clínico hipotético, qual alternativa apresenta correta e, respectivamente, o diagnóstico mais provável e a conduta a ser adotada? Bom, então aqui, pessoal, mais uma vez, a gente tem um paciente com menos de 12 meses, então ele tem 9 meses, que tem uma crise convulsiva tônico-clônica generalizada associada à febre, ele é previamente rígido, tá? Essa crise tem duração de 5 minutos, tá? É simples, mas temos aqui um lactente menor que 12 meses, não tem vacina em dia, tá? A hipótese mais provável é crise convulsiva febril, tá? Mas ainda assim, a gente precisa fazer uma coleta de líquor para descartar meningite, por conta de ser um lactente que não tem aqueles sinais meníngeos tão bem desenvolvidos no exame físico para ajudar a gente nesse raciocínio diagnóstico, ok? Agora uma da USP 2023. A mãe de um lactente do sexo feminino, 18 meses, fala que há 15 dias a sua filha teve crise convulsiva tônico-clônica generalizada, que durou 8 minutos. Foi acompanhado de febre. Na ocasião, foi no pronto-socorro, ficou 6 horas em observação e teve alta hospitalar. Ficou tudo bem. A criança nunca havia apresentado um episódio convulsivo até então e não voltou a apresentar novas crises. Nascimento a termo, sem intercorrências, a mãe nega doenças relevantes prévias. Então, agora é uma criança que está no ambulatório, na consulta ambulatorial, e refere uma crise convulsiva febril. A pergunta é a conduta nesse momento. A gente vai fazer tomografia agora no ambulatório? Prescrever medicação antiepilética para essa criança, solicitar um eletroencefalograma ou fazer observação clínica e consultas pediátricas de rotina. Essa é a nossa alternativa correta, tá, pessoal? A crise convulsiva febril, bem caracterizada, do tipo simples, não precisa de investigação, nem mesmo no ambulatório, tá? Não precisa de tomo, tá? Não tem evidência de benefício de medicação profilática nesses casos e não precisa realizar eletroencefalograma. Tá? A gente vai fazer exames complementares no ambulatório quando tiver algum sinal e sintoma te direcionando a uma síndrome epilética. Então, história familiar de síndrome epilética, atraso no desenvolvimento e, claro, crises que recorrem, ok? Bom, convulsão foi isso. Agora a gente vai rever traumatismo crânioencefálico. Bom, questão de TCE, criança que bateu a cabeça, pessoal. O que a gente precisa identificar no nosso enunciado? Primeira coisa, a idade. Então, lembrar que a gente tem um fluxograma para lactentes, então menores de 2 anos, e outro fluxograma para crianças com 2 anos ou mais. Tá? Na história, a gente vai ver os sintomas da criança depois desse TCE e qual foi o mecanismo de trauma. No atendimento, a gente vai fazer o ABCDE primário na sala de emergência, lembrando de avaliar a escala de coma de Glasgow e pupilas, aqui na letra D, no exame neurológico, e na letra E, a exposição, avaliar principalmente inspeção e palpação do crânio à procura de sinais de fratura, tá? E sinais de fratura de base de crânio, que a gente já vai comentar. Então, a questão de 2023, Sul São Paulo. Considerando-se um quadro de traumatismo crânioencefálico em uma criança com menos de 2 anos de idade, é correto afirmar que não é considerado como mecanismo de trauma grave. Então, o que é o mecanismo de trauma grave? Óbito no local, um acidente de carro que teve um paciente ejetado do veículo, uma queda de até 50 centímetros, capotamento do veículo ou queda de bicicleta em baixa velocidade sem capacete. Então vamos lá, o que é considerado um mecanismo de trauma grave? Atropelamento sempre, tá, pessoal? Um acidente automobilístico que morreu algum ocupante foi arremessado para fora do veículo, ou mesmo um acidente que envolve o capotamento, tá? Trauma direto de alto impacto contra a cabeça. E se a gente tem um pedestre ou um ciclista que não estava utilizando o capacete e foi atropelado, atingido por um veículo, ok? Tudo isso é muito lógico, né, pessoal? A gente consegue aí utilizar o bom senso nas nossas questões. O que você precisa ter em mente aqui, pessoal, é que a gente vai considerar uma queda importante
nos menores de 2 anos, quando essa queda for de uma altura superior a 90 centímetros, tá? E no caso de crianças com 2 anos ou mais, quando essa queda for superior a 1,50 m, 150 centímetros, tá bom? Então, esses valores precisa ter em mente. Vamos lá. Então, o que não é considerado um mecanismo de trauma grave para uma criança de 2 anos? Então, é uma queda de até 50 centímetros, tá bom? A partir de 90 centímetros, a gente já considera um mecanismo de trauma grave. Todas as demais alternativas são mecanismos graves, tá? Então, se no acidente morreu alguma vítima, teve ejeção de alguma vítima no carro, capotamento ou acidentes cuja criança, né, tá sem capacete. Bom, como é que a gente vai classificar, então, esse TCE? A gente vai classificar com base na escala de coma de Glasgow, tá? A SBP traz, pessoal, que o TCE ele é leve se a escala de Glasgow é 14 ou 15. Então, só pode perder um ponto, tá? Moderado, 9 a 13 e menor ou igual a 8 é grave, tá? Já o ATLS, pessoal, o grave é igual, tá? Mas ele considera um TCE leve se essa escala de coma de Glasgow está entre 13 e 15, tá bom? Então, essa é a principal diferença entre as duas classificações. Todo caso, pessoal, TCE moderado ou grave, a criança tem que ser tratada, encaminhada para uma UTI, ok? E o leve, como é que a gente vai raciocinar, pessoal? A gente vai ver se essa criança tem chance alta ou não de ter uma lesão intracraniana. Tá? Então vamos seguir na nossa investigação. Já falamos do ABCDE, né? Paramos no D, que é a escala de coma de Glasgow. Agora a letra E, a exposição. Então, além de palpar o crânio, procurar a crepitação para ver se tem fratura, no seu enunciado pode ter a descrição dos olhos de guaxinim, que nada mais é do que hematoma de pálpebras, tá? E esse hematoma retroauricular, aqui na região de mastoide, que a gente chama de sinal de battle ou de batalha, tá certo? Todos esses dois, pessoal, os dois achados no exame físico, eles são sugestivos de fratura de base de crânio, tá? Então, se você tem no seu enunciado esses achados, tem que pensar em fratura de base do crânio e solicitar uma tomografia. Bom, então como que a gente vai raciocinar no TCE leve em crianças menores de 2 anos, tá? Então, primeira coisa, pessoal, escala de coma de Glasgow menor ou igual a 14. Então, perdeu um ponto e já está enquadrado aqui, tá? Alteração do nível de consciência ou fratura de crânio palpável, alto risco de lesão intracraniana. Então, tem que solicitar tomografia de crânio, tá? Não tem nenhum desses achados, mas tem hematoma subgaleal não frontal, ou seja, tem um galo que não é na região frontal, não é na região da testa. Tem que se preocupar, tá? Perda de consciência que dura mais do que 5 segundos, mecanismo de trauma grave, como a gente já viu, 90 centímetros aí para esses menores de 2 anos, e alteração comportamental segundo os pais. Esses achados, pessoal, o risco de lesão intracraniana é considerado intermediário. Então, nesse caso, você pode ponderar observar o paciente ou solicitar a tomografia. Quando que a gente vai solicitar a tomografia? Quando a gente tem achados múltiplos, então mais do que um desses achados do quadro, ok? Piora dos sintomas, você optou por observar esse paciente está em piora, está alterando a escala de coma de Glasgow. Pacientes muito jovens, então menor do que 3 meses de vida, e a depender da referência dos pais, tá bom? Agora, se não tem nenhum desses achados, a tomografia não é recomendada. O risco de ter um sangramento intracraniano é muito baixo, ok? Bom, ABC 2022. Agora a gente tem uma menina de 3 anos e caiu de um balanço de uma altura de mais ou menos 1,5 m a 30 minutos. Quando ela caiu, ficou imóvel e pálida por poucos segundos e começou a chorar muito. No exame ela está consciente, tem um Glasgow 15, tem equimose retroauricular e hemotímpano. Ela movimenta os membros, a respiração é coordenada e simétrica e o abdômen está flácido. Qual que é a conduta indicada para esse quadro? Vamos ou não vamos fazer tomografia e por quê? Bom, pessoal, aqui uma criança que tem mais do que 2 anos, tá? Como que a gente vai raciocinar? Então, vamos solicitar tomografia se tem alteração da escala de coma de Glasgow, alteração do nível de consciência e sinais de fratura de base de crânio,
tá? Sinal da batalha ou do guaxinim. E vamos ponderar, observar ou solicitar a tomografia se tem perda de consciência, vômitos, tá? Mais do que 2 episódios, um mecanismo de trauma grave, aqui a gente considera 150 centímetros, e cefaleia grave. Aqui a gente vai ponderar. Se os achados são múltiplos, criança empeora, a gente vai solicitar a tomografia, tá? Não tem nada disso, a tomografia não é recomendada. Então aqui, pessoal, tem 3 anos, o Glasgow é 15, se recuperou totalmente, mas no seu exame físico tem uma equimose retroauricular, então tem o sinal da batalha, e além disso tem hemotímpano, tem sangramento dentro da membrana timpânica. Então são sinais sugestivos de fratura de base de crânio, então a gente precisa solicitar uma tomografia para essa criança, tá? Por isso a alternativa correta é a A. A B diz que a gente vai solicitar a tomografia, mas justifica errado, tá? Fala que a gente vai solicitar pela possibilidade de contusão. Não é essa a justificativa, tá? É pelos achados sugestivos de fratura de base de crânio. A C, deixar em observação, essa seria a nossa conduta se fosse um risco intermediário, tá? Aqui a gente tem um alto risco de lesão intracraniana. D, deixar em observação, como a gente já comentou, não é a conduta, e muito menos liberar a criança para sua casa, ok? Bom, Unicamp 2022, agora uma menina de 10 anos, que vem na emergência com sonolência e 5 episódios de vômito depois que ela caiu da beliche há 4 horas. No exame físico, frequência cardíaca de 56, frequência respiratória de 12 e uma pressão de 144 por 92 e um Glasgow de 13. Tomografia abaixo, quais são as hipóteses diagnósticas? Então, é uma criança de 10 anos que tem sonolência, 5 episódios de vômito, tá? E que no exame físico tem bradicardia, bradipneia e hipertensão. Então, a tomografia foi muito bem indicada, tá? Aqui está cobrando da gente a classificação desse hematoma que a gente está vendo aqui e se tem ou não hipertensão intracraniana. Então, vamos lá. A gente fez a tomografia, o que a gente pode encontrar? Primeira lesão focal, um hematoma subdural, que acontece abaixo da dura mater. É o sangramento mais comum, tá, pessoal? E o local mais comum de acometimento vai ser a região fronto-temporoparietal, tá? E tem essa característica, pessoal, de meia-lua, tá? Parece uma banana. Então, hematoma subdural, lembrar o B, tá? B de subdural, uma banana, tá bom? Então, tem esse formato aqui de banana ou de lua, ok? E o hematoma epidural, pessoal? O hematoma epidural, ele acontece por lesões dos ramos da artéria meningea média. Então, é um sangramento de origem arterial. Então, o paciente tem na sua história o que a gente chama de intervalo lúcido. Então, inicialmente, ele fica bem, fica lúcido, mas rapidamente ele evolui com rebaixamento do nível de consciência, até mesmo com hipertensão intracraniana, justamente pela origem arterial desse sangramento, tá? Epidural, pessoal, P de epidural, você vai lembrar desse formato de pera, tá? Então, a gente tem uma dupla convexidade. Esse é o formato do sangramento epidural, ok? E o hematoma intraparenquimatoso, pessoal? Ele geralmente ocorre mais comumente, né, em lobos frontal e temporal e pode ter qualquer formato, tá? Lembrar que ele pode vir a complicar com epilepsia pós-traumática. Então, o paciente não tinha epilepsia, desenvolve em decorrência desse traumatismo, da reabsorção e reorganização desse sangramento. Então, aqui, pessoal, que formato é esse aqui? Tem uma convexidade dupla, né? É um formato de pera, então é o hematoma epidural, ok? Tem ou não tem hipertensão intracraniana? Sim, pessoal, a gente tem clínica, então sonolência, vômito, e a gente tem tríade de Cushing, bradicardia, bradipneia e hipertensão. Então, não só tem hipertensão intracraniana, pessoal, como essa criança está em iminência de herniação do conteúdo cerebral pelo forame magno, ok? Então, a alternativa correta só pode ser a alternativa B. Tá? A A traz que não tem hipertensão intracraniana, a C e a D afirmam que são hematoma subdural, ok? Agora vamos conversar sobre maus tratos. Então, Unifesp 2023, um bebê de 9 meses, ígido, que ficou à tarde com uma cuidadora.
Ao chegar em casa, ele estava sonolento, não aceitou o jantar e 1 hora depois, a mãe trouxe no pronto-socorro com episódio de convulsão. Segundo a mãe, o paciente não tinha febre, alteração do estado geral, recusa alimentar anteriormente ao quadro, então quadro súbito, tá? Após cessação do episódio convulsivo, observa-se criança não responsiva com escoriações na face e no dorso. Assinale a alternativa que indica os exames necessários para o diagnóstico, tá? Alternativa A gente vai coletar líquor, hemograma e gasometria arterial. B, ultrassom de abdômen, eletrólitos e dosar lactato. C, urina 1, hemograma, eletrólitos e ultrassom de abdômen. Ou D, uma tomografia de crânio, fundoscopia e radiografia de corpo inteiro. Bom, pessoal, essa é uma questão de maus tratos, tá? Quando que você vai desconfiar? Essa história estranha, essa história esquisita. A criança estava bem, subitamente ficou com um cuidador, com uma outra pessoa e de repente começou a desenvolver sinais e sintomas inespecíficos, sem nada característico na história, de forma súbita, tá? Então essa é a questão típica de maus tratos, tá? Além disso, a gente vai pensar quando a gente tem uma grande frequência de trauma, criança que machuca muito, tá? Pais, cuidadores que demoram para levar a criança ao pronto-socorro. Então, a criança teve uma queimadura, demorou 2, 3 dias para procurar o pronto-socorro. Quando você tem uma história discordante entre 2 cuidadores, por exemplo, entre o pai e a mãe. Lesões em locais incomuns. Então, a criança, quando ela cai, quando é um acidente, ela vai machucar regiões de proeminência óssea, tá? Vai bater a testa, vai bater o joelho. Uma criança que machuca as costas, tem lesões debaixo da roupa, em locais escondidos, e isso você tem que acender aí o alerta, tá? Lesões que são incompatíveis com a idade. Criança nem anda, chegou no pronto-socorro com uma fratura de fêmur, pessoal. Isso é incompatível. Tá? E lesões em estágios diferentes de cicatrização. Então, tem hematomas mais arroxeados, mais amarelados, em diferentes estágios de cicatrização. Você faz um raio-x de tórax, tem lá calo ósseo nas costelas, demonstrando que essa criança já teve fraturas antigas de arcos costais. Tudo isso, um alerta para maus tratos, tá? Qual que vai ser a nossa conduta frente a essa suspeita? Acolhimento da vítima, o exame físico completo e a gente vai solicitar exames complementares. Para crianças maiores, a gente pode direcionar, né, essa investigação conforme a queixa dessa vítima. Tá? Mas crianças com menos de 2 anos, lactentes, a gente vai fazer uma investigação radiológica completa, então vai pedir raio-x aí do corpo inteiro, tá? Se você está com lactente e você tem a suspeita da síndrome do bebê sacudido, conhecido também como shaking baby, tem que solicitar também a tomografia e a fundoscopia para avaliar aí lesões retinianas. A gente já vai entender por quê. Então vamos lá, síndrome do bebê sacudido. Aqui, pessoal, a gente tem um TCE, tá? Um traumatismo crânioencefálico que é exclusivo, que é intencional, que não é acidental, decorrente de maus tratos. Tá? Então, basicamente, é um adulto, um cuidador, que chacoalha essa criança de forma vigorosa, tá? E é um bebê com menos de 2 anos, tá bom? Quando ele chacoalha, pessoal, ele gera um TCE. Então, essa massa encefálica, ela choca contra a calota craniana. A gente tem cisalhamento, rompimento de vasos sanguíneos, lesões de neurônios, tá? Então, essa criança vai se apresentar no pronto-socorro com sinais geralmente inespecíficos. Uma irritabilidade, letargia, até mesmo crise convulsiva, tá? Pode ter vômitos, fontanela abaulada e pode evoluir, inclusive, com apneia, com bradicardia e alterações pupilares. Tá? Então a história vai ser muito importante, porque pode ser uma criança só irritada, só letárgica, como pode ser uma criança que subitamente fica muito grave e você não consegue identificar uma causa acidental para isso, ok? Para as provas, pessoal, a tríade da síndrome do bebê sacudido. Então, a gente vai ter, decorrente desse ato aí de chacoalhar, de sacudir a criança, edema e hemorragia intracraniana. Essa hemorragia pode ser subdural ou subaracnoide, tá? Hemorragia de retina por rompimento desses vasos, que vai ocorrer em 50 a 80% dos casos. Então, fica atento, lactente com hemorragia retiniana, sua primeira hipótese tem que ser síndrome do bebê sacudido, ok?
E, por fim, fratura de costelas posteriores, que acontece em torno de 50% dos casos, tá? Fratura de arcos costais, pessoal, até que se prove o contrário, é maus tratos. Por quê? Criança não fratura a costela, tá? De forma acidental. A costela ela é ainda bem cartilaginosa, ela é bem complacente a esse trauma. Então, fraturou costela, pessoal, tem que pensar em maus tratos. E nesse caso aqui é justamente por segurar a criança pelo tórax, apertar e sacudir essa criança, levando a essas fraturas, tá? Então, essa é a síndrome do bebê sacudido. Então, voltando à nossa questão, um bebê de 9 meses que estava tudo bem, fica com uma cuidadora e quando volta, fica sonolento, tem crise convulsiva e, além disso, tem escoriações na face e no dorso. No dorso, gente, como que machuca as costas, tá? Um bebezinho de 9 meses. Então, sugestivo de maus tratos e, nesse caso, a gente tem que pensar num tipo específico, que é a síndrome do bebê sacudido, tá? Pensou nisso? Tem que solicitar tomografia de crânio, fundoscopia e radiografia do corpo inteiro, ok? Santa Casa 2023, lactente de 3 meses, ígido, sonolência, uma dificuldade súbita, atenção a essa palavra, súbito, para alimentar e crise convulsiva. Foi levado ao pronto atendimento pediátrico pela avó. Segundo ela, o lactente não tinha tido febre nem outros sintomas e no exame físico, ele está letárgico, com respiração irregular e superficial, e no exame neurológico ele tem um Glasgow 9 e uma hemorragia retiniana. Lactente, hemorragia retiniana, tem que pensar em bebê sacudido, tá? A pele do lactente não tem alterações e foi feita uma tomografia que mostrou uma hemorragia subdural de intensidade variada. Tendo como referência o caso clínico acima, assinale a alternativa que apresenta a principal hipótese diagnóstica, tá? Então aqui, pessoal, é a síndrome do bebê sacudido, tá? Não tem outra possibilidade, tá? Intoxicação exógena não vai gerar hemorragia subdural, hemorragia retiniana, infecção do sistema nervoso central também não justifica, tá? O aneurisma cerebral, a gente ia ter um quadro clínico assim mais intenso de sangramento, outros sinais e sintomas associados, tá? E coagulopatia adquirida não tem nada na história para te direcionar para isso, tá? Então aqui é a história súbita do lactente que tem aí hemorragia retiniana e subdural. É síndrome do bebê sacudido, ok? Bom, pessoal, além de acolhimento, exame físico, exames complementares, quando que a gente vai internar essa criança? Claro, se for um quadro clínico grave, a gente vai internar, mas você também pode internar, pessoal, para proteger essa vítima de novos episódios, tá? Então, se essa criança vai voltar para casa com o agressor, você vai internar para proteger essa criança até providenciar outras medidas, ok? Além disso, pessoal, tem que notificar. E essa notificação é quando você suspeita, tá? Você não precisa comprovar que é síndrome do bebê sacudido para notificar, ok? Então, a gente vai notificar o Conselho Tutelar e o SINAM, que é o Sistema de Informação de Agravos de Notificação, ok? Galera, essa foi a nossa revisão, tá? Espero que tenha ajudado e até a próxima. Galera, essa foi a nossa revisão HIT, tá? Não percam as próximas aulas e no último dia a gente vai ter uma aula especial sobre técnicas aí para você otimizar a sua rotina de estudos. Até a próxima!